Bom dia. Hoje, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, qual aproveito a oportunidade para felicitar todas as mulheres presentes na sala pelo Dia Internacional da Mulher. Vamos dar início à audiência de abertura de inspeção de ciclo que se dará na nona zona e 61ª zona, ambas em Floriano, no município de Floriano, sediadas no município de Floriano. E vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem de pele clara, estou usando um fone estilo headset, uso óculos de armação escura redonda e estou numa sala onde ao fundo tem uma parede branca. Essa audiência será presidida pela juíza auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, doutora Maria Luísa de Moura Melo e Freitas, a qual tenho a satisfação de passar a palavra. Agora, doutora Maria Luísa. Obrigada, doutor Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento aí o meu colega Franco Azevedo, juiz da nona ou da 61ª? A da 61ª, doutora. 61ª Zona Eleitoral, representante do Ministério Público, doutora Ana Botelho, Sobreira Botelho, também da 61ª Zona Eleitoral de Floriano. Dá boas-vindas, doutora, seja bem-vinda aí à nossa audiência de abertura de inspeção. A presença e participação do Ministério Público é de grande importância e a gente fica muito feliz quando os membros do Ministério Público participam, porque é um trabalho que a gente tem que unir forças, nos dar as mãos e a união faz a força, né? Costumo dizer sempre que a união faz a força, da mesma forma que os meus colegas e amigos magistrados, está aí representando o doutor Franco Azevedo. Com muita honra. Seja bem-vindo, doutor Franco. E aí, se o colega entrar, o doutor Marcelo, o Carlos Marcelo, vocês anunciam aí, tá bom? Me avisam, por favor. E aí eu quero cumprimentar também o chefe de cartório, que é o doutor Lívio de Castro Amorim, da nona Zona Eleitoral, e a doutora Eliana da Silva Cruz, da 61ª, ambas de Floriano. Cumprimento os servidores da Corregedoria Regional Eleitoral e da CELSIC, que é a secretaria que irá realizar a inspeção, representada aí pelo doutor Marcelo. Essa secretaria ela é composta pelo doutor Hugo, que é o secretário, o doutor Marcelo e o doutor Fabiano. O doutor Marcelo, que está aí, é quem vai secretariar os trabalhos da inspeção, que será auxiliado. Hoje é o João Luiz também? Marcelo? Não, doutora. Quem vai auxiliar, porque hoje eu estou substituindo, na realidade, o Hugo, que ele foi convocado para a reunião da transição, né? Sim. Então, quem vai viajar, a equipe que vai viajar para Floriano vai ser o próprio Hugo. Hoje, nesse ato Eu... excepcional, eu estou substituindo por conta do horário que coincidiu com a nova gestão, que vai assumir o E tribunal, e ele quem foi vai convocado, auxiliar? é o Fernando Maza, do Núcleo. É o Masa, né? Isso. Ok, então é o Masa do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau, quem vai auxiliar aí o doutor Hugo nos trabalhos. Então, eles vão realizar a inspeção conforme designação publicada em edital da Corregedoria do TRE e também com o auxílio virtual, naturalmente, do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau. Eu cumprimento também a todos os membros do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau, que está aí representada, estou vendo na tela, o doutor Márcio Portela. Seja bem-vindo, meu querido. Os demais membros devem estar aí assistindo também, que é o doutor Marcos, a Cristiana, a Andréa, o Fernando.
É uma equipe por demais comprometida, que já atuou em ambas as zonas eleitorais daí de Floriano e está pronta também para continuar auxiliando sempre que possível, de forma virtual. Doutora Maria Luísa, só para registrar que o doutor Carlos ingressou na sala, tá? Pronto. Doutor Carlos Marcelo, Tá no mudo aí. seja bem-vindo, doutor Carlos Marcelo. Estávamos aí no aguardo do seu ingresso na audiência virtual. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora. A senhora está me ouvindo bem, doutora Maria Lúcia? Estou. Pronto, só para confirmar se deu tudo certo. Pois não. Então, na qualidade de juiz auxiliar da Corregedoria, em nome do desembargador José James Gomes Pereira, eu declaro aberto os trabalhos desta audiência de instalação de inspeção de ciclo, a ser realizada nas zonas eleitorais já citadas de Floriano, na nonagésima e na 61ª, respectivamente, de acordo com a resolução do TSE, número 23657, de 2021, e determinada por força de provimento da Corregedoria do TRE, também já citada. E aí eu inicio dando boas-vindas a todos e a todas, sintam-se acolhidos e abraçados pela Corregedoria do TRE. Nem fiz a autodescrição, mas é obrigatória, e aí eu vou voltar um pouco. O nome está aparecendo aí, eu sou Maria Luísa, estou juíza auxiliar da Corregedoria, tenho cabelos longos, loiros, e estou com um terninho lilás, e ao meu fundo aqui tem uma parede, um begezinho bem clarinho. E quero aproveitar para desejar um bom dia a todas as mulheres hoje, nessa data do Dia Internacional, Dia da Mulher. Estou aqui no Amapá, também por conta do Dia Internacional da Mulher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Eu estou ouvidora da mulher no TRE, e esse encontro é de todas as ouvidoras da mulher do país. E assim eu quero desejar um bom dia a todos, com um beijo no coração, a todas que estão aí na sala virtual. Gostaria de dizer da disponibilidade da Corregedoria do Estado do Piauí, do TRE do Estado do Piauí, dessa magistrada, dos servidores da Corregedoria já citados, não apenas para inspecionar os trabalhos, mas também para dirimir dúvidas, trocar experiências por acaso existente, a respeito de procedimentos cartorários, bem como para padronizar os serviços, deixar modelos de práticas, de atos que vêm dando certo, a troca de experiência com os colegas magistrados, que a gente sabe que ambos já têm aí uma vasta experiência que poderá colaborar bastante, dos promotores, da mesma forma. Doutora Ana Botelho, já passamos por várias outras zonas eleitorais, e aí, como a prática e o objetivo é padronizar, a senhora poderá entrar em contato com as zonas eleitorais que já tiveram a visita ou a passagem do núcleo de apoio ao primeiro grau, que eles deixaram tudo padronizado, com modelos e alguma coisa que por acaso a senhora tenha dúvida, e se a senhora também quiser trazer algo que a senhora considere que é de grande importância para o serviço eleitoral, a senhora também pode trazer, que nós estamos aqui exatamente para trocar
essa experiência, a prática de cada um, que cada um vem trazendo, mas o objetivo maior é padronizar, porque quando a gente iniciou esse trabalho em 2022, no início de 2022, tinha muita coisa diferente, e um dos pontos positivos que a gente percebeu foi exatamente essa padronização. Os próprios servidores ficam felizes quando a gente consegue padronizar e deixar tudo numa sequência, numa ordem, né? Tudo organizado para que possa fluir de uma forma mais prática, né? Então, a gente está aqui para não só para fiscalizar, para inspecionar, porque a inspeção sempre tem essa conotação, né, de fiscalização, mas a gente está aqui para trocar experiências, certo? E aí a gente, da mesma forma, o chefe de cartório, deixar claro que o prazo é de uma semana, a gente já deixa aí marcada a data de encerramento para o dia 18/3, no mesmo horário, também por videoconferência, todos já ficam convocados, também, e os resultados serão proclamados também de forma remota. Só os servidores, o serviço e secretaria do TRE, aí da CEOSIC e do núcleo irão pessoalmente a ambas as zonas eleitorais. Esclarecer também que os serviços que serão procedidos, eles ocorrerão no horário normal de funcionamento do cartório eleitoral. Qualquer cidadão poderá comparecer no mesmo horário de expediente para trazer informações ou apresentar reclamações do interesse da inspeção e da Justiça Eleitoral, bem como da OAB, Defensoria Pública, os membros do Ministério Público, eleitores em geral, acrescentando ainda que serão examinados todos os atos da Justiça Eleitoral, tais como as inscrições, transferências, cancelamentos, cumprimento de prazo, bem como tudo que tiver relacionado aí no roteiro da inspeção de ciclo, do sistema de inspeções e correições da Justiça Eleitoral, que é o sistema 5, com a finalidade de aferir aí a regularidade do serviço cartorário, a sua eventual correção, sendo que existe um questionário do CNJ, contendo 85 itens. Esse questionário não é nosso, não foi inventado por nós, tudo é padronizado, vem tudo do CNJ, está no próprio sistema do CNJ, para serem avaliados, e é por isso que a inspeção terá essa duração de uma semana, porque ela o questionário é bastante extenso, e a equipe não poderá deixar de responder a nenhum deles. E aí eu aproveito para agradecer a todos pela receptividade em receber a Corregedoria Regional Eleitoral, aí em Floriano, colocando-me à disposição da equipe de inspeção, no que for preciso, assim como das equipes das zonas eleitorais, dos colegas magistrados, dos promotores e do chefe de cartório. E qualquer eventualidade ou dificuldade poderão ser verificadas pela equipe, com acompanhamento do chefe de cartório. Dizer que o Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau tem dado assistência às zonas eleitorais desde abril do ano passado, já tendo passado inicialmente por aquelas com maiores dificuldades, inclusive Floriano, em ambas as zonas. Esse trabalho de apoio com base em uma portaria conjunta, que foi assinada pelo presidente e o corregedor, para atendimento às metas do CNJ, bem como para os indicadores, atender aos indicadores do Prêmio CNJ de Qualidade, que ele se encerra não em dezembro, mas em julho, né, dia 31 de julho de cada ano. Nós já concluímos do ano passado e este ano nós teremos até 31/7 para concluir.
O ano passado nós trabalhamos pensando em conquistar o ouro, e hoje nós somos diamante, e assim nós só temos palavras de agradecimentos em nome da Corregedoria do TRE como um todo. Agradecer ao primeiro grau, que fez bonito, que cumpriu o seu dever de casa, sem a parceria, sem esse elo de ligação do primeiro grau, juiz, promotores, chefe de cartório e todos os servidores lotados aí nas zonas eleitorais, sem essa união não teríamos conseguido. Aí foi assim, uma força hercúlea, deu certo e nós somos diamante. Então, parabéns aí a todos. Foi um trabalho que valeu a pena. É só gratidão a todos indistintamente que colaboraram, especialmente agradecer também ao nosso presidente, desembargador Erivan Lopes, e ao nosso corregedor, desembargador José James Gomes Pereira, aos juízes eleitorais, aos promotores. Como eu já falei, sem essa colaboração nada teria acontecido. Mas estamos todos muito felizes. E assim, o trabalho do Núcleo de Assistência Processual ao primeiro grau, ele tem sido muito importante, vem atuando no processamento e assessoramento dos feitos de competência dos cartórios eleitorais, com maior dificuldades, para cumprimento das metas do CNJ, especialmente para o prêmio, como eu já falei, relativamente aos demais processos eletrônicos e judiciais nas zonas eleitorais de todo o Estado, até o recesso forense. Nós trabalhamos o ano passado para finalizar, e este ano também. A gente cumpre as metas do prêmio CNJ, mas nós teremos as demais metas que se prolongam até dezembro, né? Até antes do recesso. E aí, depois da atuação do núcleo, o serviço de inspeção da Corregedoria do TRE mudou completamente e para melhor, porque quando vão inspecionar, o núcleo já tem passado, como foi o caso aí de Floriano, e aí tem feito uma espécie de operação pente fino e sanado muita coisa, principalmente com relação aos processos. Porque o serviço de inspeção não é para atuar, não é de atuação nos processos. E aí eu quero ressaltar também a importância do trabalho do chefe de cartório, que ele deverá fazer gestão dos processos, das zonas eleitorais, evitando que o núcleo tenha que intervir sempre para o atendimento dos indicadores de produtividade. O núcleo passa, dá as orientações, deixa os modelos e troca práticas, enfim. E aí é só dar continuidade, porque é uma responsabilidade do chefe de cartório, inclusive levar ao conhecimento do juiz, que já tem uma demanda, às vezes uma carga excessiva na justiça estadual. Então o chefe de cartório é quem tem que estar acompanhando e levando para o juiz, para o conhecimento do juiz, para o Ministério Público, que possui uma demanda que acumula com a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral. Então, é importante essa sintonia, juiz, chefe de cartório, os servidores lotados na zona eleitoral, com o juiz e o promotor. E aí nós temos que observar o artigo 5º da Constituição, que é assegurar a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade em sua tramitação, que não deverá ultrapassar aqueles 100 dias do CNJ. Quando nós iniciamos o trabalho do núcleo, nós tínhamos, a princípio, o doutor Márcio, quando fez o levantamento, disse que era 5.000, eu já botei a mão na cabeça, porque não sabia por onde começar. Mas depois do balanço geral, o doutor Márcio vai falar aí, depois dos meninos, ele vai dizer, ele me disse que chegou a 8.000 processos, ultrapassou os 8.000 processos. Então, foi um trabalho mesmo árduo, pesado, mas com a colaboração de todos, e valeu a pena. Para mim, doutor Marcelo, Carlos Marcelo e doutor Franco Azevedo, foi a maior realização profissional durante toda a minha
existência de magistrada. Confesso, cada vez que falo, eu fico arrepiada, porque foi uma realização profissional. Doutora Ana Botelho, a gente, quando trabalha tanto na magistratura como no Ministério Público, a gente tem muita dificuldade pela falta de estrutura, falta de pessoal, a demanda excessiva de trabalho, mas quando a gente une força e todo mundo arregaça as mangas e une força mesmo, o resultado é fantástico, é positivo. E esse núcleo aí, com toda a corregedoria uniu força. A secretaria aí do João Luiz, ele vai falar, a secretária Celzic, que é da inspeção, o núcleo de apoio ao primeiro grau, a coordenadoria geral, representada pela doutora Isis, que é uma pessoa também que nos que colaborou bastante, que uniu forças. Nós formamos um grupo mesmo coeso, com entendimentos, com troca de ideias e de experiência, e que valeu a pena. Então, para mim, foi uma realização profissional. O desembargador está terminando, findando aí o mandato dele, e com certeza a gente sai realizado, de cabeça erguida e feliz, isso é que importa. E para não me alongar, eu irei passar a palavra ao doutor Marcelo, da CEOZIC, que é o secretário dos Trabalhos. Ele irá esclarecer como irão proceder os trabalhos de inspeção, será auxiliado aí ele já disse que era pelo Fernando, né? E eu já vi o Isso, João Luiz está ali também e o doutor Márcio. Aí vão formar uma equipe, com certeza vai ser um trabalho fantástico. E aí, logo após a fala do Marcelo, os demais que vão auxiliá-lo na inspeção também vão fazer uso da palavra, para cada um dar sua contribuição, e logo após deverão manifestarem-se os colegas e amigos magistrados, representante do Ministério Público e chefe do cartório, qualquer outro participante que esteja aí presente e queira participar. Então, com a palavra, doutor Marcelo, fique à vontade. Um grande abraço. obrigado, Obrigada. obrigado, doutora Maria Luísa. Renovo o bom dia a todos, né? Vou procurar ser bastante sucinto para que a gente possa avançar na audiência. Eu vou falar inicialmente da finalidade desse procedimento de inspeção, né? A finalidade, ela visa avaliar a regularidade dos atos cartorários das zonas eleitorais. Como a doutora Maria Luísa já adiantou, esse é um procedimento que a gente busca padronização dos procedimentos, certo? Então, é um momento muito relevante, especialmente para os colegas servidores, para a troca de experiências, né? Então, a gente vai levando a bagagem do que a gente vê em outras zonas eleitorais e também vai observar aquelas práticas que a gente entenda que seja de práticas boas que possam ser levadas da zona para as demais. Então, é um momento realmente de troca de experiências. É uma oportunidade também para que os colegas chefes de cartórios possam dirimir dúvidas, caso existentes, em relação aos quesitos que a equipe de inspeção irá avaliar, né? São 88 quesitos, eram 85, e esse ano, por conta de algumas implementações da própria CGE e do CNJ, esse quantitativo ele aumentou para 88. Então, a inspeção ele é um procedimento vasto, ele vai avaliar quesitos que passa desde o quadro de pessoal, estrutura física do cartório, a situações como controle de documentos, atendimento ao público, filiação partidária, a questão de operações do cadastro eleitoral, alistamento, transferência, revisão, segunda via, a parte processual, processos administrativos, processos judiciais, suspensão e restabelecimento de direitos políticos, né, multas eleitorais, a questão dos mesários, os lançamentos dos ASES, né, todos esses quesitos eles serão avaliados um a um, e a equipe irá apontar se aquele quesito está conforme, se aquele quesito exige um aperfeiçoamento ou se o quesito está não conforme, né? No procedimento de inspeção,
ele se inicia com essa audiência, certo? Vai uma equipe da corregedoria para fazer a coleta dos dados em loco, nas zonas eleitorais, e fazer a avaliação dos quesitos, retornando com esse relatório de um sistema específico, que é um sistema padronizado de toda a justiça eleitoral, como a doutora Maria Luísa já falou, esse sistema 5. Criado um processo interno aqui na corregedoria, onde essas informações elas passarão por um relatório de inspeção, que a doutora Maria Luísa irá apresentar ao corregedor, e o corregedor, de acordo com as sugestões encaminhadas pela doutora Maria Luísa, que ele entenda ser cabível, ele vai determinar as correções daqueles quesitos. Seja correção que seja de atribuição ou competência do juiz eleitoral ou da zona eleitoral, seja atribuição relacionado a atividades que devam ser executadas pelas unidades aqui da sede, como, em regra, a gente tem observado, por exemplo, a questão estrutural das instalações físicas, dos mobiliários. Isso não fica a cargo da zona eleitoral, fica a cargo das unidades aqui do tribunal. Então, ele determina que seja encaminhado ao presidente, para o presidente determinar as unidades que procedam à regularização desses quesitos, certo? A gente, no caso também, é o que a gente sempre vem comentando em relação às outras inspeções que a gente tem participado, é que o nosso foco, logicamente, ele tem o viés, como a doutora Maria Luísa falou, de fiscalização, mas ele é mais no sentido de que a gente possa também ter uma parceria com a zona eleitoral, também numa ideia pedagógica, de tentar corrigir aquilo, mas sem a ideia de estar querendo apontar erros ou apontar o dedo para um erro de uma pessoa ou outra. A ideia não é essa. Isso, no caso, só iria acontecer caso seja verificado uma falha de natureza grave, o que ensejaria aí uma abertura de um procedimento específico para apurar aquela falha grave, e que até então, já pelo menos há uns 5 anos que eu venho fazendo essas inspeções, dentre esses últimos 5 anos, a gente nunca identificou falha de natureza grave, mas eu já adianto que em alguns casos a gente já verificou e infelizmente tivemos que agir, mas eu acredito que não. O que a gente tem observado nesses últimos anos é uma evolução das zonas eleitorais. A gente tem ficado muito feliz com o que a gente tem observado nas visitas às zonas eleitorais, seja na questão processual, seja na questão do próprio atendimento ao eleitor, seja na própria estrutura física do cartório eleitoral. A gente tem observado que determinadas zonas eleitorais têm tido um olhar mais atento da administração do tribunal em relação a reformas, em relação a benfeitorias nas zonas eleitorais, e isso nos deixa bastante satisfeito, porque a gente está vendo que a gente está caminhando sempre em busca da excelência na prestação jurisdicional. Após o retorno, a gente vai ter também uma audiência de encerramento, onde nessa audiência de encerramento, os colegas que forem às zonas eleitorais, eles vão mencionar os achados mais relevantes que eles encontraram, já de uma forma de dar uma publicidade do que foi verificado nas zonas eleitorais, aqueles pontos que precisam de um melhoramento e aqueles pontos em que a zona evoluiu também, né? Como eu falei depois, esse relatório é feito, um relatório da doutora Maria Luísa, que vai para o corregedor, e ele vai determinar as correções necessárias. Eu só faço aqui também um outro registro relevante, que é o seguinte: os colegas que forem para as zonas eleitorais, eles precisarão de 2 máquinas, né, cada um com uma, e cada máquina com 2 monitores, para facilitar a análise da documentação. Então, a gente já deixa registrado que os colegas os chefes de cartório já preparam esse material. Outro material também que será utilizado e que já peço para que deixem separados, porque durante esse período de inspeção, como a quantidade de quesitos a ser avaliada é uma quantidade grande, não tem tempo para ir procurar documento. Então, a gente já pede que separe esses documentos. Caderno de votação da última eleição, atas das mesas receptoras da última eleição, formulários das pessoas com deficiência que são entregues nas sessões eleitorais na eleição, formulários de justificativas que são entregues nas sessões eleitorais e o livro de registro de multas. Eu tinha conversado já isso com os colegas ontem,
mas eu não tinha mencionado o livro de registro de multas. Então, eu peço também que vocês já separem esse livro de registro de multas, que durante a verificação das multas eleitorais, esse livro será inspecionado. Tá? Doutora Maria Luísa, basicamente, da minha parte, seria isso. Eu gostaria também só de registrar que a nossa audiência ela está contando com a presença de intérprete de Libras, tá? Com a finalidade da inclusão. Tá certo? Volto a palavra para a senhora, doutora Maria Luísa. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo Dia da Mulher. Tá? Obrigada, Marcelo. Nós é que agradecemos. E aí, quem está aí lhe auxiliando, se estiver participando, fique à vontade. Eu só vi aqui o doutor Márcio. O Fernando Maza está aí. Tá, o Fernando Maza está Tá sim. presente. Bom dia, A doutora palavra está com Maria. ele. Olá, não tinha lhe visto. Olá, bom dia a todas, principalmente a todas. Bom dia a todos. Doutora Maria Luísa, depois da exposição do Marcelo Regis, eu teria pouco a acrescentar sobre o procedimento em si. Eu quero apenas registrar assim que a atividade, para mim, tem um sabor especial, porque é na primeira lotação que eu tive. É o município onde eu tive minha primeira lotação, Floriano. Especificamente na 61ª zona eleitoral. E de lá para cá foram 14 anos, né? E aí eu estava refletindo o que mudou, né? Daquela data, quando eu saí, até hoje. Mas não o que mudou nos cartórios, né? O que mudou na sede, na secretaria, que é o ponto de apoio dos cartórios, né? De fato, mudou bastante, principalmente nos quase 2 anos últimos, né, de fundação do nosso núcleo de assistência processual ao primeiro grau. Pedindo permissão ao nosso chefe, que está presente, né, e, como diz a sabedoria popular, vendendo o nosso peixe, né, eu acho que hoje nós temos uma corregedoria que a gente pode chamar de corregedoria multiportas, né? Além das portas tradicionais, que são relativas aos serviços muito bem prestados pelos colegas da CELSIC, 3 servidores de fato brilhantes, o Marcelo Regis, o Hugo Leonardo e o Fabiano Oliveira, nós temos essa assistência direta hoje aos cartórios eleitorais. E não é raro a gente ouvir dos colegas o reconhecimento do quanto isso faz diferença, né? Você entrar nos processos, auxiliar no exame dos autos, né? Encaminhar minutas, encaminhar acórdãos. Então, assim, a minha participação, como eu tenho pouco, é a primeira vez que vou participar da inspeção, eu queria apenas deixar registrado isso, pedindo mais uma vez permissão ao nosso chefe do NAPPG, que está presente, que o núcleo está aberto aos cartórios eleitorais, aos chefes de cartório, aos magistrados, para dar essa assistência, né, nos processos. Nós sabemos que as demandas dos magistrados, que são juízes de direito, acumulando a jurisdição eleitoral, são quase infinitas, né? Então, é isso. Estamos prontos para servi-los, né? Claro que o nosso núcleo precisa se estender, né? Precisa se aperfeiçoar. Tem apenas 2 anos. E, como Vossa Excelência destacou, doutora Maria Luísa, já foi um diferencial na premiação do CNJ. Então, era isso. Estamos à disposição de agora até depois das inspeções, né? Então, as inspeções acabam na 9ª e na 61ª zonas, mas a corregedoria como um todo, certamente, está à disposição nos cartórios para dar o apoio necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando Maza. Vamos ouvir, então, o doutor Márcio Portela, que é o chefe lá do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau. Bom dia, doutora. Bom Mais dia, uma meu... vez, bom dia à senhora, bom dia a todos e todas, especialmente às mulheres, né, presentes aqui a nossa audiência. Feliz dia. Queria agradecer aí a introdução do Marcelo, do Maza. Meu amigo, tem toda a liberdade para falar por nós, viu? Agradeço aí, realmente. Fazendo um breve histórico aqui, né? O núcleo foi instituído em 2022, né? Em março de 22,
iniciou seus trabalhos em maio de 2022 e já no mesmo ano a gente atendeu a nona zona eleitoral, que tinha recebido um acervo, o Lívio sabe muito bem disso, né? Recebeu um acervo vindo da modificação da competência, né, das zonas eleitorais, e passou a ter no seu um estoque processual de 228 processos. Era uma das duas zonas que tinham mais de 200 processos no acervo, né? Da mesma forma, nós posteriormente também atendemos, auxiliamos, né, no caso, a zona 61, né? A 61ª da Eliana, né? E é uma grande satisfação dizer que os colegas entenderam a ideia, né? A concepção da criação do núcleo, que era, de fato, auxiliar, fazer uma força-tarefa nas zonas eleitorais, para que a gente pudesse entregar aos colegas uma situação que a própria zona pudesse, né, ter a condição de gerir seus processos, que realmente a gente tem que entender. A gente sabe que no TJ a demanda é surreal, né? Mas a gente aqui, proporcionalmente, a nossa demanda para a quantidade de pessoal também é muito complicada. Tem zonas eleitorais que tem apenas um servidor, às vezes até um servidor requisitado, né? Então, assim, o nosso núcleo começou em 2022 apoiando também somente os processos de metas nacionais. Posteriormente, a administração superior, vendo os números avançando e vendo a necessidade de mais apoio às zonas eleitorais, o corregedor, juntamente com a administração superior, entendeu da necessidade de nós prestarmos um auxílio específico nas ações penais eleitorais. Daí surgiu a portaria da Corregedoria número 1 de 2023, para a gente prestar o auxílio também específico nas ações penais eleitorais. Esse trabalho resultou, né, ocasionou no atingimento de uma pontuação no prêmio CNJ que era que nem a própria administração acreditava que teria, né? Nós tínhamos ações penais de 2009 em 2023 e nós baixamos o nosso tempo médio de 1.300, quase 1.400 dias para 400 dias, né? Num trabalho realmente de uma força-tarefa de janeiro a julho. E nessa força-tarefa, o Fernando Maza, com certeza, foi fundamental para o atingimento desse resultado. E as zonas eleitorais específicas, a nona e a 61ª, como a doutora falou, atenderam esse chamado e hoje, para a senhora ter ideia, doutora, e os nobres magistrados, a nobre promotora, a nona zona eleitoral, ela tinha um acervo de 228 processos em 2022 e a 61 tinha um acervo de 164 processos em 2022. Hoje, a nona conta com 34 processos e a 61 conta com 22 processos. Então, de fato, colaboraram, entenderam e continuaram o trabalho, né? Continuaram o trabalho fazendo uma gestão adequada dos processos e parabenizo aos colegas servidores das zonas, parabenizo aos magistrados, aos membros do Ministério Público, que também são fundamentais para uma célere tramitação dos processos, né? E a partir de maio do ano passado, o núcleo também ingressou no grupo de apoio às zonas eleitorais, instituído pela portaria conjunta número 3 de 2023. Esse grupo é formado pelos servidores do núcleo de apoio processual e os teletrabalhadores, que a Asplan dividiu entre nós e os teletrabalhadores as 74 zonas eleitorais para que a gente monitorasse e trabalhasse nos processos dessa zona, especificamente os processos que impactavam o prêmio CNJ. E a gente, para se ter uma ideia, nós começamos o ano de 2023 com 6.112 processos no estoque do primeiro grau e concluímos com 1.970 processos. Hoje, o primeiro grau, olhei hoje mesmo, nós temos 1.434 processos no primeiro grau. Já vamos chegar a um número abaixo dos 1.000, né? Com certeza, que é um número que hoje
já é o menor número da série histórica desde que o CNJ começou a avaliar os números de produtividade pelo DataJude, né, que é o painel de estatística do CNJ, né? Então, assim, mais uma vez, como o Maza já falou, e eu reforço, o núcleo de assistência processual primeiro grau está à disposição de todos e todas para colaborar, para o que for necessário, se tiver alguma dúvida relacionada a processo, precisar de modelo no despacho, modelo de sentença, se tiver dificuldades quanto à à parametrização de classes, enfim, qualquer situação que a gente possa colaborar, estamos integralmente à disposição de todos os servidores, dos magistrados, para a gente continuar e manter, né, o tribunal nessa situação, nesse cenário hoje que é de destaque nacional na produtividade, né? Parabéns a todos, reforços, parabéns à doutora Maria Luísa, né, doutora, em nome de toda a alta administração e do corregedor, e nos colocamos à disposição, tá bom? Um abraço e boa sorte aí aos colegas. Com certeza, Lívia e Eliana terão dois colegas aí do mais alto gabarito auxiliando aí nos trabalhos, tá bom? Obrigada, doutor Márcio. Você e toda a equipe da Corregedoria que é diamante. Esse rapaz aí é um gigante. Obrigada, doutor Márcio, e a toda a equipe aí da CEOZIC, doutor João Luiz, o Fernando Maza, enfim. Vamos ouvir aí nossos queridos amigos juízes da 9ª Zona Eleitoral de Floriano e em seguida da 61ª, né? Doutor Carlos Marcelo, é o da 9ª. Pois não. Bom dia, doutora, mais uma vez. Parabéns à senhora e a todas as mulheres pelo dia. Bom dia a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, né? Ao colega juiz, doutor Franco, promotora de justiça, doutora Ana, ao Lívio, chefe de cartório da 9ª Zona, que vem, como só de início já destacar aqui o trabalho dele, de todos que compõem a 9ª Zona Eleitoral. Conforme já ficou claro aí pelo nosso último O Márcio. Márcio, né, isso da Corregedoria Geral do Tribunal, né, as duas zonas evoluíram muito, né, nos últimos 2 anos, ficou claro pelos números, em razão de tudo que já foi falado. Eu vou ser bem breve e só reconhecer realmente o engajamento, né, de todos. Sem engajamento da chefia imediata, Tribunal Regional Eleitoral, Corregedoria, juiz e todos que compõem o cartório eleitoral, jamais esses números, né, que o Tribunal Regional Eleitoral seriam possíveis, factíveis, né, teriam sido conquistados, né, com esse selo aí do prêmio do CNJ. E a meta não é alcançar o selo simplesmente, mas se manter com esse nível de qualidade para a gestão jurisdicional, né, que é o que é o mais difícil. Coisa que no Tribunal de Justiça nós estamos conseguindo, né, graças a um empenho muito grande do corregedor, né, de lá. É público notório o empenho que o corregedor, o desembargador Olímpio, assim como o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, ambos imbuídos da mesma mentalidade de dar apoio e suporte para que as zonas eleitorais, assim como todas as unidades jurisdicionais do Estado do Piauí, tenham melhores condições de trabalho para, consequentemente, a produtividade melhorar. Conforme ficou claro aqui, só para reforçar, o acervo que temos na Justiça Comum Estadual realmente imenso. Só para a segunda vara da Comarca Floriano, que eu sou juiz titular, tem um acervo de mais de 5.000 processos, né? Ou quase 5.000 processos, para ser exato. Pendências de julgamento, né? Que foi uma vara que recebeu processos de comarcas que foram extintas, né, lá em 2017, assim como zonas foram também, né? Isso tudo ocasionou, né, ali no primeiro momento, um inchaço, um elevado número de processos paralisados por mais de 100 dias. E como a doutora Maria Luísa falou, né, ela, na gestão está findando, ela encontrou uma realidade e está entregando com a outra, né? Agora, juntamente com o desembargador Erivan e o desembargador James, né, e todos que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, em razão desse engajamento, do empenho de todos. E eu estou aqui para manifestar mais uma vez, né, que eu sou mais um para colaborar e
para em prol da instituição, para que os números, né, nós temos ainda 34 processos, para que esses processos eles sejam, né, movimentados, julgados e saiam, né, com a maior brevidade possível, né, dos dados estatísticos, né? E esse acompanhamento diário, semanal, ele é fundamental por parte do gestor da unidade, do magistrado, do chefe de cartório, né? Ele é de extrema importância, né? Então, o livro faz isso, vem fazendo, a orientação que eu passei para ele, vem cumprindo, tanto ele quanto Mara, na serventia, da nona zona, e isso no cartório, melhor dizendo, né? E isso vem ajudando, doutora Maria Luísa e todos, muito, né? Na evolução da regularidade dos atos, notadamente no que diz respeito aos processos, né? Que tinha um número elevado, mais de 200, e hoje o número já está bem menor. Então, agora a ideia é essa, né? Conforme já ficou e já vem sendo feito, é manter a produtividade elevada, não deixar mais ficar como era, não baixar a guarda, né? Essas práticas, essa inspeção que o tribunal vai fazer, certamente trará, né, orientações de grande valia para que a gente consiga manter, né, as boas práticas, corrigir o que tiver que corrigir. Estaremos aí abertos a receber as orientações, até porque esse trabalho conjunto é que traz uma prestação jurisdicional efetiva, né, célere, dentro, né, como a doutora falou, né, dando cumprimento àquele artigo 5º lá da Constituição Federal, a duração razoável do processo, que é isso que a parte quer, seja ele na justiça comum, seja na justiça eleitoral, seja na justiça do trabalho, seja na justiça federal, não importa, o poder judiciário é um só. Eles querem que nós fazemos parte de um poder do Estado, né, entreguemos, né, dentro de um prazo razoável, soluções dos problemas. Às vezes demora, né? Porque como nós, juízes de direito, acumulamos, né? Temos uma sobrecarga, né, elevada de processos na justiça comum, e isso realmente traz uma dificuldade maior, mas não é desculpa, é só um fato, né? Contra fatos não tem argumentos. A justiça comum estadual evoluiu bastante também, assim como a justiça eleitoral, e em razão desse sentimento que todos têm hoje de produzir, movimentar os processos, julgar processos, para que esses processos saiam e as unidades fiquem, né, com dados, com números estatísticos, né, em cumprimento ao que é estabelecido, né, as metas do CNJ e pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal Regional Eleitoral. Então, em síntese, era isso. Eu, mais uma vez, ratificar, né, o trabalho que vem sendo feito, o bom trabalho no cartório, na nona zona, aqui na presença de todos. Estamos abertos, né, para receber, estar em todo e qualquer tipo de orientação que tiver que corrigir, será corrigido, né, que a inspeção detectar, né, estamos para que em prol de um melhor atendimento, de um melhor, né, de uma melhor entrega, né, na prestação jurisdicional e da prática dos outros atos, né, que a zona, né, que são muitos atos, os atos de cunho administrativo, conforme foi falado aqui no início, né, da nossa reunião, né. Então, todos os itens do relatório nós vamos acompanhar, eu vou estar acompanhando também, para a gente poder ter esse diálogo durante o período e ver o que é que precisa. No final, obviamente, o relatório será, né, vai haver a divulgação, estamos abertos para corrigir o que tiver que ser corrigido. Em síntese, era isso, um bom dia a todos. Doutora Maria Luísa, era agradecer mais uma vez a forma de trabalho que a senhora, né, desempenha, no sentido de mostrar de uma maneira, né, amistosa, né, educada e direta, objetivo, com toda a sua equipe aí do Tribunal Regional Eleitoral, né, a necessidade de mantermos essa união em prol de um objetivo comum. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutor Carlos Marcelo. O que a gente sentiu durante todo esse trabalho, esses 2 anos, foi exatamente esse sentir, ou o sentimento de cada servidor, de cada juiz, de cada representante do Ministério Público que participou. Foi essa proximidade, doutor Carlos Marcelo,
da Corregedoria do TRE, do segundo grau com o primeiro grau, porque existia uma distância muito grande. Eu passei 18 anos no interior e sei o quanto é difícil, não é fácil. E a nossa linha de atuação... Doutora Maria, Oi? doutora Maria Luísa, desculpa, é porque sua conexão ficou instável. Foi? Melhorou? O áudio tá, mas o vídeo está travado. Não sei se é Ah, só tá. para mim ou se é para todos. Eu vou desligar e ligar novamente. Agora Melhorou? travou foi o teu, Marcelo. Para Não, ver. voltou, pronto, voltou Ok. então. Pronto. Pronto. Então, a nossa linha de atuação, desde que começamos a atuar aqui na Corregedoria, foi assim: procurar a proximidade maior com os colegas, conversar, para poder saber a dificuldade de cada um, que a gente já passou pelo interior e sabe, mas o importante é a gente estar em contato direto, estar ouvindo, estar trocando ideias. Então, essa proximidade deu um resultado muito positivo, né? E não foi só do doutor Carlos Marcelo que a gente ouviu, mas nós ouvimos em quase todas as audiências que nós realizamos, essa satisfação desse contato mais próximo, desse contato mais direto, né, de proximidade do TRE com o primeiro grau, do segundo grau com o primeiro. Então, vamos ouvir aí agora o doutor Franco Moretti, da Bom dia, 61ª. Fique à é, vontade. bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo de forma adequada. Gostaria de, primeiramente, saudar aqui a doutora Maria Luísa, que coordena esta audiência de abertura dessa inspeção. E, em nome de qual também gostaria aqui de parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje. Aproveitando esse ensejo, gostaria de colocar que iniciei os trabalhos aqui inicialmente como respondente, na ausência do doutor Costa Neto, que ainda estava à frente desta zona no início, e no afastamento dele acabei respondendo por um longo período, até que com a saída definitiva dele da zona, me inscrevi e estou como titular há pouco tempo, assumindo aqui à frente dos trabalhos nesse início de mandato. De fato, quando a gente chegou aqui, existia, até porque houve esse rezoneamento entre a nona e a 61ª, e acabou por os processos aqui se acumularam tanto aqui quanto lá. Talvez isso tenha gerado esse volume maior de processo. A gente recebeu dessas outras zonas também que foram extintas, que se agregaram e se uniram, formando apenas essas duas zonas, acarretando, então, esse volume maior de processo. Inclusive, ainda tinha processo aqui tramitando à época da eleição passada, municipal, que já vai atingindo a segunda, a próxima eleição, ainda tinha processos aqui de cassação de mandato, que poderiam gerar cassação de mandato, inclusive com prioridade, a corredoria sempre buscando que a gente julgasse o mais rápido possível. O processo ainda estava na fase inicial, tendo que realizar audiência, todo o procedimento desde o início ainda bem paralisado, essa herança que a gente recebeu. Mas é claro que com a ajuda, notadamente também dos servidores, principalmente nesse momento inicial dos servidores daqui da zona mesmo, me receberam de forma bem adequada, e o empenho dos dois servidores efetivos que aqui tem, e é claro, com o apoio da corredoria, no que foi possível para ajudar e colaborar também nesse meio tempo para resolver os processos, principalmente de prestação de contas que estavam bem atrasados, com um volume maior ainda em andamento, foi possível a gente conseguir, nesse momento, atingir esse resultado que foi dito aí, que para mim está, inclusive, uma surpresa. Confesso que eu achei que tinha um pouquinho mais de processos ainda de tramitação, mas tem bem menos. E a cada dia estão sendo aqui dirimidos ainda mais os processos para a gente colocar realmente a casa em ordem. E eu só tenho a agradecer, não só pelo apoio tido aqui pelos servidores, mas também da corredoria, que os servidores entrem em contato constante, a corredoria entre em contato também, voltando, buscando sempre atingir as metas aí desempenhadas pelo tribunal, aí desenhadas pelo tribunal, e também para atingir os do CNJ, é claro. Então, assim, é com satisfação que a gente assume essa zona
e consegue melhorar o serviço num tempo até razoável, considerado razoável, com esse apoio que se tem. E é com isso também que a gente fica feliz com a, digamos assim, com a visita, porque nada melhor do que uma pessoa de fora, ou digamos assim, um órgão de fora, um órgão externo, para apontar os defeitos que a gente não consegue ver. A inspeção talvez tenha esse objetivo de apontar problemas que a gente no dia a dia, na tramitação, no andamento, nessa correria, não consegue ver. E alguém de fora, com mais propriedade, com, digamos assim, consegue enxergar e mostrar onde a gente tem que melhorar. Porque o trabalho nunca para, a gente nunca chega na excelência, a busca é sempre por essa excelência. E esse trabalho é bem-vindo, e eu gostaria de colocar, sem mais delongas, à disposição, não só a zona aqui, mas deixe mestrado para o que precisar, e do apoio que precisar também vou pedir, diga-se de passagem, para a gente realmente atingir os melhores índices e corrigir eventuais defeitos que sejam apontados aí em tempo hábil dentro das nossas possibilidades. Hoje, particularmente, o que vejo aqui, e a gente até tem buscado a melhoria sobre hoje, inclusive, que já está com dinheiro alocado para uma sede, a melhoria da sede. A sede realmente é precária para as duas zonas, ao meu ver. Nesse ponto ainda, digamos assim, precisamos evoluir, mas com essa reforma que está com, digamos assim, dinheiro alocado para que seja feito, a gente espera que também seja feito não só o trabalho dessa parte técnica, mas também da parte física, para que realmente a gente possa atender aí os funcionários aqui e eleitores da melhor forma possível. Mas desde já a gente se coloca à disposição para que, se precisar, do que precisar, para a gente tentar colaborar com o serviço da corredoria o máximo possível, apontem os defeitos para que a gente possamos corrigir em breve espaço de tempo e também esperar que tudo corra da melhor forma, com o apoio que é sempre dado, e a gente ainda espera que assim seja feito daqui para frente com a inspeção. Então, agradecendo esse espaço para realmente nos colocar, na verdade, a zona toda à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Frank Moretti. Um dos pontos da inspeção é exatamente a respeito das instalações, né? Do prédio, das instalações, da situação do prédio físico das zonas eleitorais, e a gente leva ao conhecimento do tribunal, relatando e apontando toda e qualquer falha existente, né? No questionário tem lá as perguntas referentes às instalações, e elas serão encaminhadas para o conhecimento do corregedor e do presidente, exatamente com esse objetivo de dar condições dignas aos servidores, ao juiz, ao Ministério Público, para trabalhar de forma digna. Certo? Doutora Maria Luísa, Oi? se a senhora me permite, em relação à questão das instalações físicas, a equipe de inspeção, inclusive, faz um relatório fotográfico, tá? De Sim. todas as estruturas, tá? Para ficar nos próprios autos o relatório da inspeção em relação à questão fotográfica da estrutura física da zona eleitoral. Viu, doutor Frank? Então, eles são minuciosos em estar detalhando toda a situação do prédio. Obrigada, doutor Frank. Vamos ouvir aí, então, a representante do Ministério Público, né, a doutora Ana Botelho. Fique à vontade, doutora. Prazer enorme, Obrigada. viu? Prazer, gostaria de cumprimentar a senhora, né, doutora Maria Luísa, dizer que é um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Cumprimentar aí Prazer todos os enorme. presentes, doutor Franco, doutor Carlos Marcelo, e servidores aqui presentes. Eu estou vendo, não conheço todos, né? O Marcelo, o Márcio, o Francisco Carvalho, o Lívio, que eu já conheço, já tive o prazer de trabalhar. A Eliana também, são servidores maravilhosos aqui que a gente tem nas nossas duas zonas eleitorais. Eu sou promotora da 61ª Zona e quero ser bem breve também, só parabenizar aí pelo trabalho, né, que vem sendo desenvolvido pela Corregedoria, por todos vocês. Fiquei realmente impressionada com os números que foram colocados aqui. Fico bem feliz, né, com isso. Muito bom a gente trabalhar dessa forma. E essa padronização também que vocês ressaltaram, eu acho ela muito positiva, né? O trabalho flui bem melhor. E dizer que o Ministério Público Estadual segue à disposição, certo? Aqui, a gente está aqui trabalhando em conjunto, de mãos dadas, estamos abertos também
Inclusive essa questão que a senhora falou, né, dos modelos, né, se o pessoal quiser encaminhar também, a gente agradece e desejar muito sucesso a todos, tá certo? Nessa inspeção e obrigada a todos, bom dia. Obrigada, doutora Ana. O trabalho do Ministério Público é muito importante. Por todas as zonas eleitorais por onde nós passamos, nós tivemos assim, esse elo de ligação com todos os representantes do Ministério Público, e foi um trabalho muito bom. Então, mais uma que a gente está conhecendo, embora de forma virtual, mas é um prazer enorme, doutora. Estamos aqui à disposição, viu? Realmente. Muito obrigada. Obrigada. E agora vamos ouvir aí o chefe de cartório, né? Tanto da 9ª quanto da 61ª. Doutor Lívio, que é o primeiro que eu estou vendo aqui. Bom dia, doutora. Eu gostaria de desejar também uns parabéns a todas as mulheres aqui que estão presentes na sala virtual e dizer que é muito importante esse trabalho da inspeção, porque faz um apanhado do que o cartório está fazendo. Muitas vezes a gente fica trabalhando na zona sem não ter um contato com outras sedes de cartório, e aí quando a inspeção vem para o cartório, eles passam novas orientações, aí é que a gente vai ver se realmente está fazendo um trabalho de forma satisfatória. Acredito que todos fazem um trabalho de forma satisfatória nas suas zonas, mas é sempre bom essa questão da padronização, né? E para o próprio tribunal ter essa questão do padrão como a finalidade maior dessa atividade jurisdicional, da prestação jurisdicional. E também a correção de falhas, né? Muitas vezes a gente pode estar falhando em alguns pontos que a própria corregedoria vai apontar. A questão da estrutura física, isso é muito importante que seja levado ao tribunal, essa questão, porque nosso cartório eleitoral já precisa de uma sede muito melhor, muito espaço aqui está bem reduzido. Sem falar que já funcionou outra zona aqui, a zona 77, que foi extinta. Então, nesse ponto, também deve ter um critério maior por parte do tribunal, verificar essa situação. No mais, a gente está à disposição dos servidores para essa nova visita que eles vão fazer. Estaremos aqui de braços abertos, fornecendo todo o apoio para esse trabalho e nos colocamos à disposição, como já foi colocado aí pelo Dr. Carlos Marcelo, de auxiliá-los nessa atividade. É somente isso. Bom dia. Muito obrigada, doutor Lívio. Então, vamos ouvir aí a representante da 61ª, né? Doutora Bom Eliane. dia. Bom dia a todos. Bom dia. Quero cumprimentar a doutora Maria Luísa e a doutora Ana pela data do Dia das Mulheres, a quem eu estendo a felicitação a todas as mulheres presentes na sala. Cumprimentar o doutor Franco e o doutor Carlos Marcelo, os juízes eleitorais. E eu quero ser breve apenas para desejar boas-vindas à equipe que está vindo, o Hugo e o Fernando Maza, e dizer que nossa equipe está aqui a postos para auxiliar o trabalho da corregedoria em todas as informações, que seja uma semana produtiva, educativa, né, que seja um trabalho de compartilhamento de ideias, de padronização de trabalho, e que seja uma semana muito proveitosa para todos, e de muito aprendizado. Minha mensagem é curta, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada, bom dia. Nós é que agradecemos. Só nos resta agora agradecer e encerrar, né? Agradecer aí os amigos, colegas e amigos magistrados, a promotora de justiça, a doutora Ana Botelho, ao chefe de cartório,
a todo o pessoal que é lotado aí nas zonas eleitorais. Também sinalizar para os juízes que é interessante conversar com o doutor Hugo, quando ele iniciar aí os trabalhos da inspeção, a respeito do número de servidores, quantos servidores podem ser requisitados, se vocês têm um número já, esse número preenchendo os requisitos completo, né? Então, é bem interessante, porque a gente passou em algumas zonas que às vezes só tinha um servidor e aí tinha direito a 2, 3. Então, é importante esse dado aí ser checado para que, se houver possibilidade de requisitar mais algum, ser requisitado. E aí só me resta agradecer a acolhida aí da equipe de inspeção em ambas as zonas eleitorais, desejar um bom desempenho dos trabalhos, boa sorte a toda a equipe de inspeção, ressaltar ainda aí pelo Dia Internacional da Mulher, que cada uma continue a brilhar, e inspirar a todos que estão ao seu redor, tudo de bom, né? Então, um bom dia a todos. Eu encerro desejando um bom dia a todos e muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus e até o encerramento. Doutora Maria Luísa, só os últimos avisos. Lembrando que, por ser uma audiência pública, a gente disponibilizou a possibilidade da presença do público externo, né, e que não houve nenhuma solicitação de ingresso, certo? Nenhum e-mail para cadastramento prévio, e que, terminando aqui a audiência, eu vou preparar o termo de audiência para que todos possam assinar. A audiência foi gravada e ela ficará disponibilizado o link para quem quiser ter acesso. Foi Tá feita certo? a foto, Marcelo? Foi, já tirei a foto aqui para publicação na intranet, já está tirada, viu? Tá bom? Então, um bom Obrigado dia a a todos todos. e Doutora, muitíssimo Um bom dia. obrigada. Um beijo no Doutora. coração de cada um. Oi, Só fazer um pedido aqui também, fazer uma comunicação aqui, aproveitar, fique à vontade. especialmente aos colegas dos cartórios. O Atena, ele estava descontinuado, certo? E estava desatualizado. O Atena é o sistema que a gente faz a gestão processual, certo? Só comunicar aos colegas que o Atena foi atualizado agora, tá? Tava 4 versões desatualizadas, acabou de ser atualizado e os colegas já podem avaliar o estoque processual atual, inclusive baixar as planilhas, que facilita bastante, né, a tramitação dos processos, o acompanhamento adequado dos processos, tá bom? Vai lá no Gestão à Vista e tem um painel lá em cima chamado Parametrização 5.0. Lá você vai em indicadores, ou então no painel de estatísticas, e aí você tem a quantidade de processo pendente líquido, processo, enfim, todas as situações, tá bom? E essa parametrização, Márcia, é importante ressaltar. Eu lembro que quando a gente começou, todo dia tinha um resultado diferente. A conta não batia nunca. E o que a gente pôde perceber, doutor Frank, doutor Carlos Marcelo, doutora Ana, é que um clique de uma zona eleitoral era importante o resultado, porque por deixar de dar um clique, a gente não conseguia bater essa conta. Então, o Márcio aí fez um trabalho, nós fizemos um trabalho de formiguinha, que nosso presidente não gostava de ouvir essa história. Quando eu dizia para ele queria os resultados, eu dizia: desembargador, tenha paciência que o trabalho é de formiguinha. Eu não quero saber de trabalho de formiguinha, eu quero os resultados. E aí o Márcio dizia assim: doutora, porque tem que dar um clique lá na zona eleitoral, não sei de onde está faltando o clique do juiz ou do Ministério Público, aí a gente ligava, ia atrás, e foi nesse trabalho de formiguinha que nós chegamos a esse diamante, né, Márcio? Exato, Muitíssimo doutor. obrigado, um abraço a todos e um bom dia. Valeu, pessoal, tudo de bom. Declaro encerrada, agradecendo a participação de todos. Grande abraço. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau.